Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13. Eu vou pregar num texto bastante conhecido dos irmãos. Espero navegar por essas águas nesse ensinamento de Jesus. Diz assim, Mateus capítulo 14, versículo 13 em diante. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. E sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se dela, e curou os seus enfermos. E ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto, e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. E todos comeram e se fartaram dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém. Meus irmãos, o mundo sempre esteve exposto a certas desigualdades e principalmente a problemas sociais. Às vezes nós olhamos para os nossos dias e pensamos que isto é um privilégio nosso, passar por problemas sociais ou enxergar muitas desigualdades que nós vemos na atualidade. O mundo, assim como o Brasil, ele viveu diversas crises e hoje nós estamos vivendo crises do tipo do desenvolvimento, crise do trabalho, crise da distribuição de renda. Nós estamos sofrendo com a violência em todos os níveis, sofremos com a criminalidade, sofremos com a poluição, sofremos com a saúde, com a educação, sofremos com a falta de moradia, sofremos com a distribuição de renda. O Brasil sofre isto hoje, mas não é um privilégio nosso, e nem do nosso tempo. O mundo sofre deste mal, e não sabemos dizer há quantos anos. E nos tempos de Jesus, este cenário não é diferente. Nos tempos de Jesus, este cenário que eu acabei de descrever da nossa atualidade, que poderíamos colocar muitas coisas nesse pacote, nos tempos de Jesus não era diferente. O governo romano, no ano 63 a.C., ele domina, por fim, todas as regiões, principalmente as regiões judaizantes,
fazendo muitas cidades se tornarem cidades, províncias romanas, ou províncias romanas. E esse texto que nós estamos lendo, do capítulo 14, versículo 13, o personagem que merece um certo destaque é o rei Herodes, Herodes de Antipas. Este homem que contribuiu para que a desigualdade e os problemas sociais se tornassem presentes naquela época, porque quando ele domina todas as terras, Jerusalém, logo seu filho, no ano 4 depois de Cristo, dá sequência e dominando algumas cidades. Este Herodes, então, ou esta família de Herodes, eles vão sempre se satisfazer com o seu jugo, o seu peso, a sua dominação. E o seu poder servia para cumprir os seus propósitos, o seu luxo e as suas paixões. Foi este Herodes, este rei, que contribuiu para esta desigualdade, para estes problemas sociais que os judeus enfrentavam neste período de Jesus. Foi este homem que mandou decapitar João Batista e entregar a cabeça de João numa bandeja para atender o pedido de uma moça mimada, para atender o pedido de uma mulher alienada ao poder do palácio. Pois bem, então esse texto, ele está inserido neste ambiente de crueldade. E o versículo 13 é o resultado de duas informações. É o resultado de uma má notícia e de uma boa notícia. Versículo 13, inicialmente, nós lemos, e está escrito: Jesus, ouvindo isto, retirou dali para um lugar deserto à parte. Jesus, ouvindo isto, ouvindo o quê? Esta informação, ela está nos versos anteriores. Como eu disse, Jesus está recebendo duas notícias. A notícia ruim: seu amigo João Batista, estava morto. Os discípulos de João Batista vão até Jesus contar a notícia. E a notícia boa que ele está recebendo é a respeito da experiência missionária dos discípulos que tiveram naquele momento. Antes daquele encontro, houve uma grande experiência missionária. Os discípulos de Jesus foram fazer missão. E veja comigo o versículo 1 do capítulo 14. O que está escrito aí? Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. E disse aos que o serviam: este é João Batista, e ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodes diante de todos, e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que lhe pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E entristeceu-se o rei
mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem, e deu ordens, e decapitou a João no cárcere. Foi trazida então a cabeça num prato, e dada à jovem, que levou a sua mãe. Então vieram os seus discípulos, e levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Então essa é a notícia ruim que Jesus está recebendo nesse momento. Se nós formos para o capítulo 6 do Evangelho de Marcos, você não precisa ir para lá, você vai perceber no versículo 7, Jesus separando os 12 discípulos e dizendo: olha, vão em várias cidades, de casa em casa, de 2 em 2, cumprindo uma tradição deuteronomista, e vocês vão dar testemunho a respeito do reino dos céus, e eu vos dou autoridade para expulsar, repreender todos os espíritos malignos. O capítulo 6, o versículo 7 vai dizer isso. Então, os discípulos vão para esta viagem, este trabalho missionário, e estão retornando com as notícias, ou com a notícia e a experiência do que aconteceu naquela viagem, naquele trabalho, e vão contar para Jesus, empolgados. Só que assim, Jesus, como também os discípulos, eles estavam há dias sem ter um tempo de descanso e sem ficar a sós para conversar. Jesus então resolve pegar estes homens e levá-los para um lugar tranquilo, deserto, porque ele sabia que as multidões o cercavam. Só que naquele momento, o texto vai dizer que as multidões o seguia, mesmo eles estando no barco, e por terra eles viam os homens reunindo-se de várias cidades para se encontrar com eles do outro lado da margem. Que multidão que é essa? É aquela que está sofrendo com as necessidades, que justamente é fruto da desigualdade promovida por Herodes e o seu governo. Que multidão que é essa? É aquela que está passando por problemas sociais, é aquela que está sofrendo com os impostos estabelecidos por Herodes para construir um templo, para construir dentro do templo um espaço para uma deusa, para um deus, um espaço em que ele iria profanar o lugar santo. Herodes está ali tentando atender às suas paixões, mas para isso ele precisa pesar a mão sobre os homens e mulheres que não tinham tanto poder. Pois bem, estes homens são estes que estão na margem, andando e correndo, tentando seguir Jesus, possuindo diversos problemas que envolviam suas vidas. Mas o texto então vai dizer que Jesus, ele olha para essa multidão e se compadece de seus necessitados. E aqui eu compreendo e podemos entender que Jesus poderia agir mediante o seu cansaço, mediante a sua vida corrida. Ele poderia agir como muitos líderes e como muitas vezes os discípulos agiram, que em momentos que a multidão cercava Jesus, ou crianças viam até Jesus, os discípulos falavam: ei, não aperta ele, ei, não chegue, não se aproxime dele, crianças, fiquem para lá. Jesus poderia ter uma atitude como essa, porque ele estava muito cansado. Mas este grito que talvez acontecia de fato na vida de muitos discípulos, não era o grito que acontecia no coração de Jesus.
Jesus não está apresentando uma fé ou construindo uma igreja que se mantém à parte da realidade da vida. Jesus não está estabelecendo um reino à parte da necessidade das pessoas. Antes ele está se compadecendo e movendo-se de compaixão por esses que estavam sofrendo a crueldade de um rei pagão. Esse espírito de Jesus, de propor o serviço, é exatamente isto que vai acontecer no capítulo 14 e verso 13 em diante. E aqui eu não vejo outra coisa sendo proposto por Jesus, a não ser um estilo de vida que nos leve a uma fé bíblica e uma vida relevante. Me parece que eu consigo enxergar estas palavras bíblica e relevante. Quando eu comecei a pensar nesse texto, eu vi que elas foram tomando conta deste cenário, porque a proposta do Cristo aqui é ser relevante na vida destes homens que choram, é apresentar uma religião diferente da religião dos fariseus, que tinha muitas palavras, mas poucas obras. Eu percebo bíblico e relevante presente aqui nesse texto. E os discípulos, sem entender, vão dizer a Jesus, vão sugerir a Jesus que todos fossem embora. Mas não é isso que Jesus tem em mente. Ele não está tratando esses homens como homens que estavam perturbando a sua paz. Marcos, no capítulo 6, no versículo 33, ele vai dizer assim: muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes dele. E ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar a eles muitas coisas. Isso nos serve então de orientação para entender o que está acontecendo aqui nesta história da multiplicação dos pães e dos peixes. Porque isso traz a nós uma reflexão. Porque Cristo está olhando para esta multidão correndo à margem, Ele os encontra, e Ele vai dizer: estes homens são como ovelhas que estão errantes na vida e não têm pastor. E essa mensagem chega até nós hoje, porque nós éramos esta multidão que sofria com a desigualdade e a dificuldade de termos acesso ao reino dos céus. Nós éramos essa multidão desesperada por vida, por alento, por milagre, por cura, por vida. Nós éramos esta multidão. Pedro, em sua carta, na primeira carta, no capítulo 2, no versículo 21, ele vai dizer assim: porquanto para isto mesmo fostes chamado, pois que Cristo também sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum, e se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça das suas chagas, que foste sarados, porque estavam desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Nós éramos essa multidão.
Nós estávamos sem pastor, mas Cristo, lá na cruz do Calvário, Ele se fez o nosso pastor. Ele olhou para a multidão, dizendo: eles não têm pastor, são ovelhas desgarradas. Eu não vou lançá-los fora, despedi-los, porque eles estão vindo a mim. Nós chegamos até Jesus como estes homens chegaram à margem, desesperados, necessitando de alguma coisa. Mas continuando o texto, Jesus vai contrariar os seus discípulos e vai dizer a eles o seguinte no versículo 15 e no versículo 16. Ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. É como se Jesus estivesse dizendo: ei, nós ensinamos, nós curamos, porém o meu reino não se resume nisso. Eu vim para mudar o homem por completo e apresentar um estilo de vida comunitário, onde nós nos preocupamos com todas as necessidades de nossos irmãos. Ou seja, não se trata de preocupação com o culto ou com a igreja. Não se trata de preocupação com o sistema religioso, mas se trata sim com a realidade da vida de cada indivíduo, de cada ser. Jesus está dizendo isso para esses homens. Esta é a mensagem que Jesus quer transmitir a estes homens. Por isso que ele vai olhar para os seus discípulos e vai dizer a eles: dai-lhes vós mesmos de comer. Supram as necessidades destes homens. Não mandem eles embora. Dai vós mesmos de comer. E novamente aqui poderíamos dizer que Jesus estava olhando para os seus discípulos e talvez falando: sejam bíblicos, sejam relevantes. Mas o fato é que os discípulos, eles possuíam poucos recursos para suprir as necessidades da multidão. E não tão diferente, nós também possuímos poucos recursos para suprir a necessidade daqueles que estão famintos por cura, por mudança de vida, por milagre e até mesmo por necessidades materiais. Nós temos poucos recursos para sanar com a fome do mundo. Eu não tenho todo esse dinheiro. Talvez o Adenilson tenha, mas eu não tenho. Estes homens têm pouco recurso. E aqui eu começo a pensar no texto bíblico, porque eles vão olhar para Jesus no versículo 17 e vão dizer assim: nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Isso me faz pensar que a ausência de recursos para suprir a necessidade do homem talvez tenha levado muitos líderes e muitas pessoas, em primeiro lugar, a criar soluções humanas, adaptando a religião para o seu benefício ou para o seu sucesso pessoal. Porque a ausência de recurso me faz criar involuntariamente meios de atingir, de resolver o problema que eu estou inserido. O que nós temos é pouca coisa, Jesus. E trazendo esse texto para hoje, é isso que acontece conosco, é isso que acontece com as igrejas, é isso que acontece com os pastores, é isso que acontece com os líderes, com nós cristãos. Mas a gente se esquece que nessa vida sempre teremos poucos recursos, sempre.
sempre teremos poucos recursos. E aí entra a necessidade de buscar o sucesso. Então eu adapto e faço desses meus poucos recursos coisas grandiosas e invencionismos para resolver o problema da fome das pessoas, para resolver o problema da angústia do ser humano, para resolver o problema da tristeza do ser humano. E aí, as pessoas que estão à margem, buscando solução para as suas vidas, elas caem nesses engodos, nessas mentiras que nós vemos nos dias de hoje. E naquela época não era diferente. Muitas pessoas aceitam, então, qualquer tipo de alimento que satisfaça o seu momento. Mas voltando ao texto que nós lemos, esse povo então que sofria com seu governo, que sofria com seus religiosos, que sofria em diversas áreas da vida, eles vão compreender que Jesus, vão enxergar em Jesus e compreender que no Messias existe a possibilidade de recuperação, que no Messias existe a possibilidade da recuperação da vida. E Jesus é exatamente isso que tem para oferecer para eles, uma nova possibilidade de vida. Mas vida a partir do quê? Vida a partir da comunhão. Eles precisavam viver a comunhão. O versículo 16 ao versículo 18 que nós lemos, e eu vou repetir, diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus respondeu e disse: trazei-me. Nós temos que aceitar a seguinte realidade, e isso não é chavão. Certas coisas em nossas mãos, quando nós temos pouco recurso, a gente percebe só impossibilidades. Mas o fato é que essas poucas coisas, nas mãos de Jesus, elas se transformam em grandes coisas. A morte se transforma em vida. A falta se torna em motivos de celebração. A perda se torna em ganho. E o pouco se torna em muito. Isso é chavão? É, mas é verdade. Isto é clichê? É, mas é verdade. Foi isso que os discípulos fizeram. Nós temos pouca coisa, Jesus. Nós temos pouca coisa. Mas o pouco que temos, eu coloco nas tuas mãos. Nós temos pouca coisa, Jesus, mas o pouco que temos, eu coloco nas tuas mãos. Eu tenho tão pouco, Jesus, mas o pouco que eu tenho eu coloco nas tuas mãos. Versículo 19 vai dizer assim: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e depois, tendo partido os pães, deu-lhes aos discípulos, e estes às multidões. Ao Jesus dar graças pelos pães e pelos peixes, novamente eu percebo que sua mensagem se resume em: sejam bíblicos, sejam relevantes, porque ele vai dizer nesse texto, após abençoar o pão e o peixe, ele vai dizer: distribua o que vocês receberam. Distribua às multidões, entregue o que vocês receberam para aqueles que têm fome, distribuam. O milagre da multiplicação dos pães e peixes contou diretamente com o empenho dos discípulos em distribuir aquilo que eles estavam recebendo do Senhor.
Meus irmãos, essa sociedade maluca que está sofrendo e que está correndo atrás de barquinhos com falsos cristos, ela está faminta, aguardando a revelação do Cristo. Só que pense nisso, essa sociedade aguarda a revelação do Cristo através dos seus verdadeiros discípulos. Porque quem foi distribuir, cooperar na multiplicação dos pães, foram os discípulos. Por isso que este milagre, por isso que esta manifestação de Deus, é Deus dizendo: olha, eu atendo a todos os necessitados. E quando ele morre na cruz do Calvário, então tornando-se maldito, me parece que isso se torna mais real ainda para nós, porque ele torna-se agora a fonte de vida, para que todos aqueles que nele creem tenham vida em abundância. Por isso que em Jesus não há meia vida, há abundância de vida. João 6,35 ele vai dizer: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O mundo está um caos, porém aqueles que se aproximam de Cristo podem ter a certeza que sempre terão suprimentos para aliviar a fome da alma, porque Ele nos dá vida. E veja que isso é tão verdade, que o verso 20 e o verso 21 do capítulo 14, vai dizer assim: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. É como se a Bíblia estivesse dizendo assim para nós: se chegar mais alguém com fome, pode vir comer, viu? Se chegar alguém necessitado, desavisado aí, depois do horário, pode vir, porque tem mais 12 cestos cheios aqui ainda de comida. Se chegar alguém depois do horário, não tem problema, não vai passar fome. Eu tenho pão para dar para vocês. Ah, mas é o dia seguinte, não tem problema, pode vir, porque eu tenho pão e peixe para dar para vocês. Não tem problema, pode vir. Pode vir. Passou a cruz, pode vir, porque tem pão e peixe para dar para todos aqueles que têm fome. Pode vir, não tem problema. Você está com fome, você está com sede, qual é a angústia da sua alma? Qual é a necessidade do teu coração? Eu preciso te dizer que esse Jesus tem alimento para te dar, e é alimento que vai trazer vida, e vida abundante. Não se resume a um pouquinho que vai se satisfazer por hoje, não. A sua comida, a sua bebida é para a vida eterna, satisfaz para sempre. Ou seja, esse meu alimento, ele acontece para que, em primeiro, vocês tenham vida, e segundo, vocês vivam comunitariamente. Porque esses homens vão agora comer desse pão e beber e comer do peixe, sentados, distribuídos em 50 e 100, 50 e 100, 50 e 100. E a vida comunitária vai satisfazendo a fome de todos, e o Cristo vai sendo reverenciado por todos, e quem quer que chega come, quem quer que chega come. E aqui eu vejo o significado de ser uma igreja bíblica e relevante. A igreja bíblica e relevante está aberta para todos, está disponível a todos. Todos que chegam comem, todos que chegam encontram lugar para se sentar junto com os miseráveis que precisam de ajuda, porque eu acho que eu sou um miserável também, Jéssica. Eu acho que eu sou um miserável também, Priscila. Eu acho que você é um miserável também.
Você era como aqueles que estavam correndo atrás da embarcação de Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa muito simples. Estarmos aqui reunidos como comunidade, como igreja do Senhor, é a prova que nós estamos comendo deste pão que gera vida. Estamos sendo unidos pelo mesmo Espírito, pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo. E o sangue de Cristo tem nos purificado de todo o pecado. De todo o pecado. São estes que agora vivem e não têm mais fome, porque foram saciados. E nesse texto eu percebo a responsabilidade dos discípulos de levar pão para aqueles que têm fome. E pasme você, já estou encerrando essa mensagem. Mas encerrando e perguntando a todos os irmãos. Todos queremos ser discípulos de Jesus, de alguma forma. Ou não? Você quer ser discípulo de Jesus? Você quer ser discípulo de Jesus? Por que esse amém tão pequeno assim? Está disposto, Rê? Hã? Está disposto a ser um discípulo de Jesus? Quem está na galeria me vendo lá pelo vídeo, você está disposto a ser um discípulo de Jesus? Amém. É amém mesmo? É amém mesmo? Se é amém, você precisa levar pão para quem tem fome. Se é amém, você precisa levar peixe para quem tem fome. Porque você precisa participar da multiplicação dos pães e dos peixes. Entendendo que você tem pouco recurso sempre. Mas o seu pouco recurso na mão de Jesus atende a multidão. O seu pouco recurso na mão de Jesus, Walter, atende a multidão, atende pessoas, atende famílias, atende gente que está desesperada, atende gente que está angustiada, atende pessoas que precisam do milagre de Deus, da vida de Deus. A multiplicação dos pães e dos peixes me faz entender a responsabilidade dos discípulos em levar pão e peixe para quem tem fome. Se você quer ser discípulo de Jesus, se você quer ser bíblico e relevante, você precisa entender a tua responsabilidade de levar pão e peixe para quem tem fome. Pão e peixe para quem tem fome. A grande questão é que nós somos tão amantes de nossas vidas, tão preocupados somente com nós, nosso bem-estar, que a gente não tem tempo de saciar aqueles que têm muito menos do que nós. Ah, pastor Fernando, eu tenho pouquinho, mas coloca na mão de Jesus, esse pouquinho se torna muito. Coloca na mão de Jesus. Coloca essa pouca alegria que você tem, que você acha que você tem, essa pouca paz que você acha que você tem, coloca na mão de Jesus e deixa Jesus multiplicar tudo isso, vai. Deixa Jesus multiplicar tudo isso.